Bom, eu passo então agora a palavra para o Dr. Alessandro Mariani, que vai nos falar sobre a cirurgia torácica em um hospital dedicado ao tratamento especificamente dos pacientes com Covid-19. Alessandro. Olá, bom, mais uma vez obrigado pelo convite, obrigado a todos também que estão assistindo aí pela audiência. A ideia é falar um pouco da nossa experiência, é um período muito diferente para todo mundo, e eu acho que essa troca de experiência pode ser importante para todos nós, para a gente sair dessa situação da melhor forma possível e o mais rápido possível. Pode passar o próximo, Terra, por favor. Bom, então, em relação ao Hospital das Clínicas, desde janeiro de 2020, quando começou os primeiros sinais de que o Covid poderia ser um problema maior do que ele apontado lá em dezembro, já se estabeleceu um comitê de crise com membros de todos os institutos do Hospital das Clínicas. Para quem não sabe, o Hospital das Clínicas, na verdade, é um mega complexo hospitalar composto de vários institutos que possuem um instituto que a gente chama de central, que é mais genérico, e alguns institutos dedicados, como o INCOR, que é dedicado ao pulmão e ao coração, o ICESP, que é dedicado à oncologia, e assim por diante. Nessa primeira fase, não teve nenhuma atividade objetiva, só se começou a ter as atividades educacionais, para entender um pouco, os profissionais começarem a entender o que seria o Covid e a discussão de como seria, então, a preparação para os institutos, incluindo também campanhas de arrecadação de dinheiro. Pode passar o próximo, Terra. E aí, quando a situação começou a ficar realmente mais crítica, principalmente por conta da experiência na Europa, né, os dados italianos realmente surpreenderam negativamente todo mundo, aí o HC começou o que foi a sua maior operação de toda a história. A ideia foi, então, dedicar o Instituto Central, que é o maior de todos os institutos, a ser um instituto totalmente dedicado para pacientes COVID. Então, o Instituto Central foi esvaziado. Todos os pacientes que estavam internados no Instituto Central foram direcionados para os outros institutos. Então, houve um esforço muito grande do pessoal do Instituto Central, mas também dos outros institutos em receber esses pacientes, né? O centro cirúrgico, por exemplo, do INCOR começou a receber cirurgia geral, cirurgia do colo prócto, todo o resto. E com isso se liberou, então, o Instituto Central para 700 leitos de enfermaria dedicados ao Covid e 200 leitos de UTI para a Covid, sendo que ainda existe a possibilidade da expansão para mais 100 leitos de UTI, ou seja, totalizando 300 leitos, uma capacidade realmente muito grande e dedicada exclusivamente, então, para pacientes Covid. Pode passar o próximo, tá? E aí, o que a gente já tem? Isso aí foram os dados compilados do final de semana, apresentados na reunião de crise de segunda-feira, né? Então não tem os dados nem de segunda, nem de terça, nem de hoje. Nesse primeiro gráfico, vocês podem ver o acumulado das internações. Então foram todos os pacientes atendidos, totalizaram já 500 internações. Dessas 500 internações, a gente já teve pacientes com alta e, infelizmente, também teve diversos pacientes com óbito. Esses dados ainda estão sendo compilados, eu não posso trazer para vocês aqui. De qualquer maneira, no domingo, essa era a situação que a gente tinha no hospital, nessa tabelinha que está aí à direita do vídeo. Então, eram 124 pacientes nas enfermarias, sendo 42 positivos e 82 suspeitos. Por suspeitos, entendam pacientes que ainda têm o exame correndo, que ainda não tem o resultado do exame, ou que tiveram o primeiro exame negativo, mas tem uma alta suspeita clínica e tomográfica de ser Covid. Pronto-socorro estava mais tranquilo, e nas UTIs, e é isso que chama muita atenção e que realmente assusta bastante, 147 pacientes internados, 71 positivos, 76 suspeitos, sendo que nessa situação de 147 pacientes, 75% dos pacientes estavam em ventilação mecânica, ou intubados, ou já traqueostomizados. Próximo. E aí, qual foi o posicionamento, então, da cirurgia torácica? Respondendo a um chamado da diretoria clínica, a disciplina de cirurgia torácica, então, compôs um time para atender o ICHC. Esse time é composto por 3 assistentes dedicados, 2 residentes do 4º ano e 3 residentes do 3º ano. Esse time ele tem que compor a retaguarda em cirurgia torácica, então a gente é chamado para fazer todas aquelas avaliações que nós estamos acostumados a fazer pela especialidade, mas também cobrir plantões em UTI, enfermaria e pronto atendimento. Por conta dessa característica da doença de atacar a equipe médica e assistencial e você perder membros para fazer esse atendimento, a gente já tem essa designação também para isso. Por enquanto, só os residentes estão dando plantões nas UTIs. Os assistentes ainda não precisaram entrar nas escalas, mas a gente crê que em algum momento isso possa ser necessário. E
Por que disso? É porque a programação que esse time ele não atue nos outros institutos. Tá? Então, que os outros institutos permaneçam o máximo possível Covid-free. A gente sabe que isso é um pouco difícil, porque realmente a transmissão comunitária é muito grande, mas essa é a tentativa de não deixar não só os pacientes transmitirem, mas também que eu não vá lá fazer uma traqueostomia no paciente COVID, atravesse a rua e vá operar um caso no INCOR, que teoricamente é COVID-free. Então, a ideia é que a gente fique durante todo o tempo da pandemia dedicado exclusivamente ao Instituto Central. Se o número de casos subir muito, a gente vai acabar recrutando outros assistentes, e se algum de nós eventualmente ficar doente, também a gente vai precisar recrutar outros assistentes. Então, quem vem dos outros institutos para o IC vai ficar no IC até o final de toda a operação para a pandemia. Próximo, Terra. E aí, o que a gente fez em relação, o que esse time fez? Então, a gente criou padrões de atendimento primeiro, foi a nossa primeira padronização. Então, uma discussão que tem sido muito recorrente entre os cirurgiões torácicos é a questão do paciente com dreno de tórax e que tem fístula aérea, né? Então, não o paciente drenado pelo derrame pleural, mas aquele drenado pelo pneumotórax, o quanto essa fístula aérea pode ser um infectante do ambiente. A gente não tem certeza, não existe nenhum trabalho que comprove que isso realmente aconteça, mas existe essa preocupação. De todos os trabalhos, tem várias publicaçõezinhas assim, mas acho que a melhor de todas foi essa do CTS-NET, tá? Porque ela traz alguns dados, então eles fazem essa sugestão que para os pacientes drenados com fístula aérea, que se usa esse dispositivo, que é o filtro habitualmente usado na ventilação mecânica do paciente. A gente sabe que esse filtro tem uma certa resistência, e essa foi a nossa preocupação. A gente, no primeiro momento, não queria utilizá-lo por conta dessa resistência, mas aí, estudando, a gente descobriu que num fluxo de 30 litros por minuto, essa resistência de 1 centímetro de água, ela se torna mais relevante num fluxo maior, quando você tem um fluxo de 60 litros por minuto, isso aí realmente vai até 2,3 centímetros de água, mas a gente acha que isso é até razoável. Quanto à eficácia do filtro, sabe-se que o filtro que tem eficácia para vírus, ele pega até o vírus da hepatite C, que é ligeiramente, o coronavírus é ligeiramente maior que o vírus da hepatite C. Então, a gente acredita que possa ter uma similaridade aí. Só que, por conta dessa resistência do ar, a gente realmente ficou preocupado com isso ser um prejuízo para os pacientes em ventilação mecânica. Então, nós padronizamos 2 cenários, que são esses cenários aí à direita. O cenário número 1 é aquele paciente que tem uma fístula de alto fluxo ou que está em ambiente de UTI em ventilação mecânica. A gente não usa o filtro e sim usa o sistema comum de aspiração contínua, tá? De 2 frascos, foi isso que a gente padronizou. Então, todo paciente que está na UTI e tem fístula aérea, drenado, vai para o sistema de aspiração contínua. Quando esse paciente melhorar, sair da ventilação mecânica, for para a enfermaria, aí sim a gente vai começar a usar o sistema de filtro, e um dos nossos assistentes, o Aurelino, até que me cedeu essa foto, fez esse sistema com 2 frascos, que tem a vantagem de não... outra preocupação nossa, eventualmente o filtro molhar, isso aumentaria a resistência do filtro, então isso também é uma saída. São adaptações que a gente pode fazer. Se vocês forem procurar na literatura, tem inúmeras. A minha recomendação é: escolham uma e sigam uma. Tentem ter o mínimo de padrão para vocês entenderem o que vai acontecer com os pacientes. Então, a nossa padronização foi essa, baseada nesses 2 cenários: grande fístula aérea, aspiração, fístula aérea pequena, paciente na enfermaria, o sistema de filtro. Próximo, Terra. Uma outra padronização que a gente fez foi em relação às traqueostomias, né? A gente tem receio de que o número de traqueostomias possa atingir um número muito alto e talvez uma equipe pequena não possa dar conta. Por isso, o que aconteceu, a gente teve a cirurgia geral, otorrino e cabeça e pescoço se voluntariaram, então, a compor o time de traqueostomia que a gente tem capitaneado. Então, a gente criou uma escala. Atualmente, como o número de traqueostomias ainda é pequeno, elas estão limitadas à cirurgia torácica e à cirurgia geral, que tem ajudado. A otorrino e a cirurgia de cabeça e pescoço ficaram num backup e vão ser acionadas na medida que aumentem o número de traqueostomias. Por que nós, cirurgia torácica na linha de frente? Porque a gente já está lá na UTI cuidando dos outros pacientes que precisam de cirurgia torácica. Então, não faz sentido a gente levar uma disciplina que é a cirurgia de cabeça e pescoço, que não tem pacientes naturalmente na UTI, se expor neste momento. Então, eles ficaram com um backup. E o que a gente fez foi fazer um protocolo, todo mundo junto, que criou um padrão, mas que respeitou as individualidades de cada clínica. Próximo, Terra. Então, a gente até publicou no site do ICHC, tem esse protocolo aí, criado por todas as disciplinas juntas, mas o que é importante, o resumo dele, próximo, Terra.
foi que, em relação a determinações gerais, todos os casos de pedido de traqueostomia vão ser avaliados por algum membro desse time de traqueostomia. Preferencialmente, a gente vai fazer as traqueostomias após 14 dias, já por tudo aquilo que foi discutido na apresentação do Benoit na semana passada. Um detalhe aqui, se o paciente precisar de traqueostomia antes das 14 dias, por exemplo, uma intubação muito difícil, que teve algum problema, a gente pode realizar a traqueostomia antes, está aberto à discussão, mas preferencialmente vamos fazer depois de 14 dias. As traqueostomias vão ser sempre eletivas, realizadas no período diurno por esse time de traqueostomia, então se precisar, a gente aumenta a capacidade, o número de equipes realizando, mas a ideia é que a gente não faça isso fora de horário. Por outro lado, a via aérea em situações de emergência, as famosas cricotireoidostomias, vão ser realizadas pelos médicos plantonistas, existe time de cirurgia geral de plantão para isso, tá? E a técnica adotada vai ser aquela com a equipe responsável tiver maior experiência. Então, o que ficou? Cirurgia torácica, por a gente não querer usar o broncoscópio, nós só vamos fazer traqueostomias abertas. A cirurgia geral, que guia as traqueostomias percutâneas por ultrassom. Para os pacientes em que seja fácil fazer ultrassom, vai acabar fazendo algumas percutâneas, mas em linhas gerais, a gente acredita que a maior parte dos pacientes vai ser traqueostomia aberta mesmo. E o local ficou preferencialmente à beira-leito, mas os casos mais difíceis serão levados para a UTI. Preferencialmente na UTI, quando possível, a pressão negativa, a gente sabe que isso vai acontecer na minoria de pacientes, é o que dá para fazer, mas se possível no leito com pressão negativa, obviamente é favorável para a equipe. Próximo. Além disso, a gente também compôs um time ECMO. Os 3 assistentes que foram lá para o CHC nesse primeiro momento fui eu, o Samano e o Luiz Gustavo, justamente porque o Samano e o Luiz Gustavo, por estarem no transplante, têm uma familiaridade maior com o ECMO e a ideia é ajudar. A gente acredita que o número de pacientes elegíveis para o ECMO vai ser pequeno, não acreditamos que vai ter muitos pacientes, né? Por conta da demanda, uma série de coisas, a complexidade também dessas UTIs super cheias, com todos os pacientes ventilados, você ainda adicionar a complexidade de cuidar de ECMO, realmente é uma decisão que a equipe tem que estar muito favorável a isso, mas fato é que se compôs esse time já pensando que para pacientes ultra selecionados vai ser uma ferramenta. Até agora só teve um paciente em ECMO. Pode passar, Terra. Então, acho que isso que é o mais importante, mostrar o que a gente fez até agora. Então, nessas praticamente 2 semanas de atendimento, o que a cirurgia torácica fez lá no ICHC? A gente foi chamado para 25 casos, sendo que desses, 56 eram suspeitas, e aí voltando, suspeita entra aquele paciente que ainda não tem o teste positivo, porque não saiu, ou porque o primeiro teste veio negativo, mas ainda tem uma alta suspeita clínica. 44% dos casos foram positivos. Em relação ao diagnóstico desses pacientes, a maior parte deles foi aí ou pneumotórax, 6 casos foram pneumotórax, a maioria deles iatrogênico. A gente teve já 9 pedidos de traqueostomias, e aí tem os outros pneumomediastino, um paciente com insuficiência respiratória, aí, tubo T, que a gente teve que de urgência trocar isso por uma traqueostomia, um caso já de lesão de tireoide e um abscesso cervical que a gente foi chamado para avaliação. Próximo. Em relação à conduta, o que a gente precisou fazer nesses 25 casos? Dos pedidos de traqueostomia, as 9 traqueostomias foram realizadas. A gente também precisou fazer 7 drenagens torácicas, então realmente isso limita o maior universo dos nossos pacientes, vão acabar precisando desses procedimentos pequenos mesmo, traqueostomias e drenagens torácicas, mas já apareceram outras coisas, como uma traqueostomia que teve um problema num transporte, a gente precisou revisar, a troca de tubo T também de um caso, e alguns pacientes não precisaram de intervenção. A gente simplesmente avaliou, orientou, como, por exemplo, pneumomediastinos pequenos, que não tinha nenhum tipo de comprometimento, não tinha pneumotórax associado. Então, em 5 casos, a gente simplesmente orientou, recebeu alta, e 2 casos a gente precisou fazer o acompanhamento clínico, eles ainda estão sendo acompanhados por nós. E uma coisa que eu achei interessante mostrar para vocês é que, das avaliações que a gente é chamado, boa parte delas são por complicações da doença já pré-existente no paciente ou por complicações no tratamento, né? Desses 25 casos, só 11 foram avaliações necessariamente por conta do COVID, sendo que desses 11, 9 foram por conta das traqueostomias. Tá? Então, por exemplo, é aquele paciente que na UTI foi passar o catéter e fez um pneumotórax, então entrou aí na complicação de tratamento. É o paciente que tinha um derrame pleural já por conta da sua ICC, que acabou ficando mais grave pelo COVID e precisou drenar o derrame pleural. Então, na prática, a gente pode dividir esse universo de pacientes que a gente atendeu em pacientes que têm as complicações do COVID, que é basicamente a insuficiência respiratória, a necessidade de traqueostomia,
e os outros que a gente atua muito mais na complicação do tratamento do que necessariamente no COVID propriamente dito. Próximo. Em relação aos procedimentos que a gente fez, todas essas 25 avaliações geraram 18 procedimentos e a gente tem uma preocupação muito grande com a proteção da equipe. Então, a gente tem mantido um questionário que é preenchido no final de cada procedimento para a gente garantir que tudo esteja indo bem. Então, em relação à presença dos EPIs, até agora, todos os procedimentos, quem os realizou, considerou que todos os EPIs estavam aí disponíveis, então tudo bem nesse quesito. Por outro lado, quando a gente pergunta para quem realizou o procedimento se houve alguma falha de segurança identificada desse procedimento, a gente identificou em 17% desses pacientes. E eu sei dizer, todos eles foram em traqueostomias, porque é realmente muito difícil você manter o sistema totalmente selado o tempo inteiro. É aquela traqueostomia que um deles eu estava lá, a traqueostomia estava, a gente fez tudo bonitinho, não teve problema nenhum, pausa expiratória, não vazou ar lá em cima, estava conectando o cadarço, na hora que estava conectando o cadarço não estava totalmente, não estava muito firme, desconectou, o arzinho saiu, então a gente considerou uma falha aí na segurança. E o que eu quero deixar de mensagem com essa informação? Realmente é muito difícil você ter um procedimento 100% seguro em relação por exemplo, a traqueostomia, ao sistema ser 100% fechado. Então, o que é muito importante, gente? Muito importante você saber usar o EPI, você ter o EPI disponível e usar ele de forma adequada, tanto na colocação quanto na retirada do EPI, porque no fundo, o que vai garantir a segurança da equipe é justamente o uso correto dos EPIs. Eu acho que essa nossa pizza aí, apesar de não ter muitos casos, já ilustra bem o quanto a questão do EPI é o mais importante. E em relação a complicações, felizmente, até agora a gente não teve nenhuma complicação desses 18 procedimentos que a gente já realizou lá no ICHC. Próximo. Então, para não demorar muito, acho que eu gostaria de deixar como mensagem, eu vou reforçar que a questão de você, ou se você tem um hospital COVID dedicado ao COVID, ou mesmo num hospital, se você tiver uma ala dedicada ao COVID, faz todo sentido você ter um time dedicado a essa ala, que ele fique mais determinado ali, que ele não circule tanto no hospital, isso faz sentido. Então, acho que é uma coisa para os gestores aí pensarem. Para vocês, para quem está na linha de frente, lembrar, não só ter o EPI disponível, mas saber usar é muito importante. Treinem, colocar e principalmente a retirada. Parece uma coisa muito banal, mas a gente se embanana na hora de retirar. Eu demorei uns 3 dias para conseguir tirar a N95 sem não arrancar meu óculos. Agora eu tô craque, eu consigo fazer isso sem problema, mas foi treino que me fez conseguir fazer isso. E outra coisa importante é, desenvolva os seus protocolos assistenciais. A gente deu um exemplo do que a gente padronizou de traque e de dreno, não precisa ser exatamente o que a gente está fazendo, mas desenvolva um padrão e sigam esse padrão. Lembrando que em épocas de pandemia, quanto menos conduta individualizada vocês tiverem, melhor, vocês vão atender de forma melhor e vai ter menos problemas. E quanto à presença da cirurgia torácica, a gente já conseguiu comprovar nesses 14 dias que a gente precisa estar realmente dentro do hospital dedicado ao COVID, perdão. Mesmo que a gente não tenha muitas intervenções, a gente sabe que o COVID não faz muito derrame pleural, ele não tem muitas complicações que necessitam de cirurgia torácica, exceto a necessidade de traqueostomia. Por outro lado, é bem comum as complicações do tratamento desse paciente crítico, igual a todos os outros pacientes de UTI que a gente já está acostumado a atender, eles necessitarem de cirurgião torácico para drenar o tórax, para orientar, enfim, é preciso que a gente esteja, o cirurgião torácico não pode fugir da responsabilidade de atender esses pacientes. Então, por isso que eu deixo como mensagem final, próximo, Terra, mantenham a calma e usem seus EPIs. Isso é o mais importante, isso é o que vai fazer diferença, principalmente na proteção da equipe, para ter segurança para tratar esses pacientes. Bom, obrigado pelo tempo, espero não ter passado muito do tempo e depois a gente fica disponível aí para as perguntas ao final. Obrigado. Okay.